Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 721. Deus demônio ferido. Estrondo, estrondo, bum! A pressão com que a torre do advento divino desabou destruiu o lago Yin. A água do lago trouxe consigo uma enorme quantidade de lama e pedras, espalhando-se em todas as direções. Ela formou uma onda gigante de lama que tinha a força de uma maré torrencial. Era uma formação mística da Terra, criada naturalmente pelas leis do universo. A própria Terra era protegida pela energia Yin, mas mesmo assim o solo ainda era solo. Como ela poderia suportar o impacto da Torre do Advento Divino? Antes que a Torre do Advento Divino alcançasse o Deus demônio de armadura negra, ele sentiu uma terrível pressão de energia se aproximando dele. O Deus demônio estava em um estágio crítico em sua reclusa recuperação. Com sua existência, que estava em grande perigo, o Deus demônio teve que acordar à força, apesar de estar imerso em um estado etéreo. O que, devido ao fato de ter sido removido a força de seu estado etérico, o Deus demônio ficou zangado, mas ao mesmo tempo alarmado. Ele abriu os olhos abruptamente, com o rosto com uma palidez não natural. Instantaneamente, ele sentiu uma reação negativa de sua própria energia contra ele. Mas neste momento, este enorme perigo que ele sentia o fez ignorar o caos da energia espiritual em seu mar de alma. Ele olhou para cima e viu o fundo preto de a divina torre do advento caindo, a aura turbulenta parecia atingir sua alma. Ele estava alarmado, esse sentimento. Era um sentimento muito familiar. O impulso que ele sentiu e temeu estava profundamente enterrado em sua memória. Ser selado por dezenas de milhões de anos fez com que sua mente se turvasse. Muitas coisas foram quase esquecidas. Mas agora, essa sensação repentina o fez se lembrar de algo, aquele homem e aquela mulher. E aquele pagode, essa espada, dezenas de milhões de anos atrás, ele foi suprimido por um pagode divino e empalado por uma espada. Agora, esta cena estava se repetindo. Embora esse sentimento fosse muito mais fraco em comparação com o que era há dezenas de milhões de anos atrás, ainda fez com que o forte trauma do Deus demônio sofresse com o caos no mar da alma. A divina torre do advento atingiu a dor oculta em seu coração. Rugido, rugido, rugido. O Deus demônio de armadura negra soltou um grito terrível enquanto usava toda a sua energia para suprimir à força o trauma que atormentava sua alma e corpo. No lago em ruínas, ele agarrou uma lança negra ao lado dele. Bum! A lança perfurou o vazio. Não havia vibrações de energia, mas o poder penetrante veio com esse impulso simples. Era como a energia Yin do céu e da terra reunida por 9 dragões marinhos Yin, condensando-se junto com o pico do Deus demônio. Lança e pagode divino enfrentados sem qualquer demonstração vívida. O lago inteiro foi destruído. A torre do advento divino foi interrompida à força e foi enviada na direção oposta. Yi Yun, essa alma estava diretamente associada à torre do advento divino. O poder divino, o Deus demoníaco de armadura negra, foi o suficiente para fazer seu corpo estremecer. Os órgãos de Yi Yun quase se retorceram, ele sofreu ferimentos internos. Aterrorizante, Yi Yun ficou tenso, o Deus demônio era muito forte. Embora ele o tenha atacado enquanto se recuperava, ele ainda foi capaz de resistir ao ataque da torre do advento divino. Quem? Uma voz aterrorizante explodiu do fundo do lago. O já inquieto fluxo de água explodiu para cima com este estrondo. Desde então o Deus demoníaco apareceu, ele só fez uma carnificina após a outra. Ele não disse uma palavra, como se fosse um senhor demônio que não tinha intelecto nem emoção. Mas hoje ele falou pela primeira vez. A entonação antiga que ele usava era muito diferente da linguagem usada pelo mundo atual de Tian Yuan. Foi causada por Yi Yun ações e o externo a visão da divina torre do advento, que despertou memórias profundamente enterradas nas profundezas de sua mente. Isso o deixou extremamente agitado. Essa voz ensurdecedora trovejou por toda a terra e céu.
Naquele momento, Yi-Yun não se importou por seus ferimentos. Com um aceno de mão, ele puxou a torre do advento divino. E quase ao mesmo tempo, BUM! Uma explosão ocorreu no Lago Yin, destruindo o que restava dele com o poder desenfreado do deus demônio. Com uma lança negra na mão, seus olhos eram como os de uma antiga besta do deserto. Olhar nos olhos dele pode machucar sua alma. E é você. O deus demônio de armadura negra falou em voz alta, mas firme, que Yi-Yun achou difícil de entender. Ele sentiu que a voz do deus demônio estava cheia de ansiedade e desconfiança. O deus demônio conhecia Yi-Yun e que ele estava em sua lista de aniquilamentos. Ele colocou uma marca em Yi-Yun, mas ele nunca esperou que Yi-Yun aparecesse repentinamente sobre o Lago Yin, no lugar onde ele estava se recuperando. E o que foi ainda mais inesperado para ele foi que Yi-Yun realmente possuía a Torre do Advento Divino. Este pagode divino, que já esteve nas mãos daquela pessoa nos tempos antigos, agora está nas mãos de Yi-Yun. Ele era o sucessor dessa pessoa. Os olhos do deus demônio brilharam com intenção assassina. Morra! Quando ele balançou sua lança, ele mirou o golpe diretamente em Yi-Yun. Não houve nenhuma ação extravagante neste ataque, mas fez o espaço parar, evitando qualquer evasão. No entanto, Yi-Yun já estava preparado. Ele não se moveu e não tentou escapar para um espaço isolado. A torre do advento divino se espremeu sobre sua cabeça antes de pousar nela, cercando Yi-Yun consigo mesma. Bum! A torre do advento divino estremeceu quando a lança do deus demônio se chocou contra ele. O raio poderia esmagar montanhas, mas não deixou nenhuma marca na torre do advento divino, deixando-a impecável. Embora a torre do advento divino estivesse sã e salva, Yi-Yun, cuja consciência estava associada a ela, ainda experimentou uma tremenda quantidade de poder. Mesmo com a proteção da torre do advento divino, Yi-Yun ainda sentia que sua alma estava traumatizada. Uma força poderosa fez a torre do advento divino voar na direção oposta. Estava nos planos de Yi-Yun, ele usou o impulso a seu favor, ele fez a torre do advento divino voar para o distância. Após seu ataque surpresa, ele recuou imediatamente. Naturalmente, ele não planejou lutar contra o deus demônio de frente. Cada ataque do deus demônio de blindagem negra era extremamente assustador. Se apenas um o acertasse, ele seria imediatamente feito em pedaços. Você está tentando escapar. Vendo aquele Yi-Yun prestes a recuar, o deus demônio estava com raiva. Com a lança na mão, ele perseguiu Yi-Yun. No entanto, neste momento, seu corpo tremia e sua expressão ficou feia. Quando seu corpo tremia, rachaduras sangrentas começaram a aparecer nos músculos da parte superior do corpo. Seu corpo estava prestes a explodir. No entanto, apesar de seu corpo estar coberto de rachaduras, seus músculos começaram a se recuperar tão rapidamente que podiam ser vistos a olho nu. Ele ficou ferido, ele estava originalmente em recuperação e de repente foi atacado por Yi-Yun. Ele lutou com força, mas seus 2 ataques não tiveram sucesso. Isso agravou enormemente sua condição. Se ele continuar a perseguir Yi-Yun, seus ferimentos vão piorar. E a questão é que Yi-Yun tinha a Torre do Advento Divino. Esconda-se na Torre do Advento Divino, anteriormente a melhor proteção para Yi-Yun. No entanto, a Torre Divina do Advento não era invencível. Depois que a energia da Torre do Advento Divino se esgota, suas grades protetoras se tornam ineficazes. Isso permitiria ao deus demônio entrar na Torre do Advento Divino e matar Yi-Yun. No entanto, com seus ferimentos, como ele poderia superar a barreira protetora da Torre do Advento Divino com sua energia? O deus demônio virou seu rosto pálido e olhou para a Torre do Advento Divino que voava rapidamente. Ele liberou um pouco de sua energia espiritual para marcar a Torre do Advento Divino. A Torre do Advento Divino era um tesouro que o Senhor Azuri Yang trouxe dos 12 céus empíreos. No momento em que ela usa seu disfarce, o deus demônio não será capaz de detectar sua presença.
Ele precisa saber a localização da torre divina do advento. No entanto, o momento em que sua energia espiritual pousou no divino torre do advento, ele sentiu uma picada minúscula em seu mar de alma. O que ele ficou surpreso ao perceber que a conexão entre sua energia espiritual e seu corpo principal foi destruída. Este homem era uma maneira de lidar com sua energia espiritual. Capítulo 722 – Corpo inteiro. Depois que a energia espiritual foi absorvida usando o cristal púrpura de Yi-Yun, a torre do advento divino rapidamente desapareceu da vista do deus demônio. E imediatamente depois disso, o disfarce da torre do advento divino foi ativado, e depois disso, Yi-Yun e a torre do advento divino desapareceram no céu. O deus demônio em armadura negra assistia enquanto a torre do advento divino desaparecia. Ele foi incapaz de localizar a torre do advento divino apesar de sua percepção, fazendo com que seu rosto ficasse pálido. Seus lábios se curvaram, seus músculos ainda estavam rachando e se curando. O sangue escorria de rachaduras em sua carne e não coagulava na superfície de seus músculos expostos. Em vez disso, foi absorvido pela pele. Era como se sua carne fosse como uma esponja, nunca deixando de lado sangue ou energia. Esse tipo de corpo era chamado de corpo inteiro. 360 pontos de acupuntura foram desenvolvidos perfeitamente, permitindo-lhe absorver livremente o Yuan Qi do céu e da terra. Nenhum ponto de acupuntura permitirá que a energia flua para fora. Seu corpo em si não tinha fraquezas, seja em termos de recuperação ou resistência, era absolutamente fenomenal. No mundo de Tian Yuan, nunca houve qualquer menção a corpo perfeito nos livros de história, já que não era algo que pudesse ser treinado. Mesmo nos 12 céus empíreos, tal corpo era a inveja de vários guerreiros. A divina torre do advento apareceu. Este é o sucessor daquele homem, o deus demônio de armadura negra disse em um sussurro profundo e baixo, e os músculos de seu rosto se contorceram. A aparência de Yi-Yun o fez sinto como se estivesse testemunhando um ponto de inflexão. Este momento despertou parte de sua consciência. Do fundo de sua memória, parte de suas memórias reviveu. O deus demônio de armadura negra de repente agarrou sua cabeça. A dor de cabeça agonizante e a confusão em seu mar de alma fizeram o deus demônio de armadura negra sentir ainda mais dor do que a alma danificada sentiu originalmente. O deus demônio de armadura negra de repente ergueu as pálpebras e olhou para o vazio com os olhos avermelhados por vasos sanguíneos estourando em sua retina. Ele parecia estar olhando para a torre do advento divino, apesar de estar dividido no espaço e no tempo. Seus olhos estavam cheios de intenções assassinas. O homem que estava aqui o machucou tanto. Mate! O deus demônio de armadura negra repetiu esta palavra em um tom antigo. Apesar do desaparecimento de Yi-Yun, o deus demônio de armadura negra não sabia se Yi-Yun voltaria ou não. E naquele momento ele estava gravemente ferido. O mar de sua alma estava um caos e ele precisava de uma cura imediata. Embora seu corpo sem costura não permitisse que ele perdesse energia ou sangue, era necessária energia para o corpo sem costura regenerar sua carne e meridianos. O corpo do deus demônio blindado negro desceu rapidamente enquanto ele se jogava de volta no lago Yin. Splash! Água espirrou do lago Yin. O que antes tinha menos de 2 quilômetros de raio agora se espalhou por quase 10 quilômetros devido à batalha, e o nível da água no lago diminuiu muito. No entanto, o lago Yin ainda estava conectado ao Yin pelas raízes da terra. A energia da morte de Yin reunida aqui e este lugar ainda era considerado um santuário de cura para o deus demônio de armadura negra. Ele também está ferido. O deus demônio com armadura negra sugeriu que Yi-Yun não seria capaz de usar a torre do advento divino novamente, e ele não apareceria novamente. Além disso, Yi-Yun não tem um corpo uniforme e precisaria de pelo menos 1 ou 2 dias para se recuperar.
E durante esse tempo, embora não seja suficiente para a recuperação, ele se recuperará em 60-70%. Isso foi o suficiente. Com 60-70% de seu poder, o deus demônio de armadura negra estava confiante de que não deixaria Yi-Yun escapar. Mesmo se Yi-Yun entrar na Torre do Advento Divino, ele pode bloquear a Torre do Advento Divino. Embora a defesa da Torre do Advento Divino fosse uma força a ser considerada uma vez que fosse bloqueada, ela poderia drenar lentamente os maciços protetores da Torre do Advento Divino, e quando o fizesse, Yi-Yun não seria capaz de escapar. O deus demônio de armadura negra não despertou totalmente. Seu cérebro estava cheio de memórias e pensamentos caóticos, mas a intenção assassina dirigida a Yi-Yun era cristalina. O deus demônio com armadura negra liberou seus 360 pontos de acupuntura, conectando-os com 9 raízes Yin, e começou sua recuperação. Neste momento, a milhares de quilômetros do lago. Bum! A divina Torre do Advento caiu no fundo das montanhas. O disfarce da Divine Advent Tower foi automaticamente ativado e obscureceu completamente o buraco que apareceu. Depois disso, Yi-Yun sentou-se na sala de cultivo no 5º nível da Torre do Advento Divino. Como sua energia foi conjugada com o cristal púrpura, ele criou uma excelente conexão com a energia do céu e da terra. Bebas. Yuan-Ki céu e terra fluíram de todas as direções e giraram direto no cristal púrpura, formando um vórtice gigante de Yuan-Ki. A própria Torre do Advento Divino tinha uma matriz que coletava o Yuan-Ki do céu e da terra, mas não importa quão poderosa fosse a matriz, era muito mais fraca do que a fonte de cristal púrpura. E o guerreiro nela também era limitado em sua capacidade de absorver a energia coletada pela Torre do Advento Divino. No entanto, com o roxo cristais no coração de Yi-Yun, pode-se dizer que era um. Com o cristal púrpura, o corpo de Yi-Yun era ainda mais perfeito do que o corpo sem costura. Ele podia controlar cada grama de energia em seu corpo. Com o influxo de energia suficiente, os ferimentos em seus meridianos curaram rapidamente. Yi-Yun entrou no estado etérico, ele sentiu cada milímetro de seus vasos e meridianos. Cada fluxo de energia seguiu harmoniosamente as leis do cristal púrpura. Essa era a verdade do tal celestial. Nessas circunstâncias, Yi-Yun se recuperou 80-90% por cerca de 6 horas. Isso foi o suficiente. O meditador Yi-Yun abriu os olhos de repente. Ele não precisava se recuperar totalmente. O poder de combate que ele possuía no momento era suficiente para usar a Torre do Advento Divino. Novamente, bum! A Torre do Advento Divino explodiu das montanhas e, formando um fluxo de luz, voou sobre o horizonte. Yi-Yun usou a mesma estratégia e ativou os disfarces da Divine Advent Tower e do Purple Crystal. Com 2 camadas de proteção, nenhum único fragmento de sua energia ou aura vazou. Com isso, ele conseguiu chegar ao Lago Yin. 6 horas foram suficientes para que o Lago Yin se tornasse o mesmo. Para se proteger de ser atraído pelo inimigo, Yi-Yun nem mesmo usou sua visão de energia para se concentrar no deus demônio de blindagem negra. O deus demônio de blindagem negra era extremamente sensível. No momento em que espiou, mesmo com a visão de energia, ele pôde sentir. Na primeira vez, ele pode ter pensado o que estava imaginando, mas desta vez ele definitivamente não vai cair nessa. Portanto, Yi-Yun apenas fechou os olhos para se concentrar. Ele lentamente sentiu a energia Yin assassina se espalhando pelas terras. Ele imediatamente determinou que 9 energias Yin assassinas estavam reunidas em um ponto central sob o Lago Yin. Sem pesquisa, Yi-Yun sabia que o deus demoníaco com armadura negra estava no centro. Uma criatura tão poderosa quanto o deus demoníaco com armadura negra poderia curar suas feridas apenas aqui. Yi-Yun voou para fora da Torre do Advento Divino
e como no golpe final, ele poderia usar a Torre do Advento Divino para seu primeiro ataque, e essa era a única chance. Bzzz. A Torre do Advento Divino começou a girar e o Sutra do Coração da Grande Imperatriz circulou ao máximo. Xiao. O fugido. O rugido de duas feras antigas distantes soou, e o Corvo Dourado e o Nove Ying escaparam do corpo de Yi Yun, fazendo com que o fogo celestial Yang Puro e o trovão celestial Yang Puro caíssem do céu. Um dos dois totens da besta divina foi envolvido pelo fogo celestial e o outro foi batizado com um trovão celestial. Bum! A Torre do Advento Divino desceu como uma estrela, criando um poder avassalador. Uma poderosa onda de energia desceu nas profundezas do lago Yin e o deus demônio de armadura negra, que se recuperou apenas cerca de 30-40%, de repente abriu os olhos. O que esta familiar aura assassina, esta familiar energia do céu e da terra? É ele de novo! O deus demônio de armadura negra ficou chocado. Demorou apenas 6 horas. Yi Yun também sofreu de recuo de energia. Mas agora ele foi capaz de se recuperar em um período tão curto de tempo e atacar novamente. A taxa de recuperação de Yi Yun excedeu Seamless Body. Capítulo 723 A Ira do Deus Demônio. Bom, antes que o Deus Demônio blindado negro pudesse pensar sobre isso, a Torre Divina do Advento explodiu na superfície do lago, causando uma grande explosão. Quando a enorme pressão hidráulica caiu, o fundo do pagode negro estava a quase 1 metro da cabeça do Deus Demônio de armadura negra. Rugido. O meditador Deus Demônio de armadura negra soltou um rugido ensurdecedor, agarrando uma longa lança preta que estava ao lado dele, e suas juntas fizeram um som crepitante. Ele atacou com sua lança, droga, Deus de armadura negra. Mas, ao mesmo tempo, o Deus Demônio de armadura negra, que estava se recuperando, agora estava sofrendo porque seus músculos estavam à beira do colapso. O sangue escorreu, pois um forte impacto fez com que ele afundasse ainda mais no fundo do lago. Parecia que um meteorito caiu no lago Yin. Grandes quantidades de sujeira, pedras e água evaporaram devido à energia descontrolada. O Deus Demônio de armadura negra caiu dezenas de metros no chão. Pang! O fundo do lago explodiu quando o Deus Demônio blindado negro saiu correndo com o cabelo desgrenhado e uma lança na mão. A interrupção da recuperação significa que as últimas horas de cultivo foram perdidas. Um Deus Demônio com armadura negra apareceu sobre o lago Yin, seus olhos estavam vermelhos, ele estava furioso. Ele estava exausto, mas quando procurou pelos rastros de Yi Yun, tudo o que viu foi um pagode. E em segundos o minúsculo pagode desapareceu de sua vista. Desta vez, Yi Yun escapou ainda mais rápido. Yi Yun sabia que não era rival nem mesmo do Deus Demônio de armadura negra gravemente ferido. Consequentemente, após ser atingido, Yi Yun fugiu imediatamente. Ele nem mesmo ficou para ver o resultado de seu ataque. Humano. Os longos cabelos do Deus Demônio em armadura negra eriçados como uma besta furiosa. Ele era obviamente muito mais forte do que Yi Yun, mas Yi Yun escolheu atacar seu golpe mais forte enquanto curava suas feridas. E então ele fugiu, ignorando o resultado de seus esforços. Tudo o que Yi Yun sonhava era interromper sua recuperação, permitindo-lhe experimentar o retorno da energia. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer com Yi Yun, apesar de usar essa estratégia de combate. Isso o enfureceu. No entanto, Yi Yun já se foi há muito tempo. Embora o Deus Demônio de armadura negra estivesse furioso, ele estava em um dilema se deveria perseguir Yi Yun. Para ele, Yi Yun era apenas uma criatura humilde, mesmo que ele tivesse herdado o legado do Lorde Azul Yang. Em comparação, Lorde Azuri Yang, ele era o grande senhor divino do céu Imperial. Havia 72 senhores divinos em todo o céu Imperial do Deus Yang, e Lorde Azuri Yang era um deles. Dezenas de milhões de anos atrás, o Deus Demônio com armadura negra foi selado pelo Lorde Azuri Yang.
Ele não tinha nada a dizer sobre isso. Como a diferença de poder era muito grande, ficar preso era o resultado esperado. No entanto, Yi Yun era um homem de reino inferior. Ele, por pura sorte, herdou o legado do Senhor Yang do Azure. E apesar de receber a herança do deus Yang, Senhor divino do céu Imperial, este Yi Yun apenas usou o divino Advent Tower para lançar ataque surpresa. Ele fez isso repetidamente, fugindo após cada golpe, nunca enfrentando em uma batalha direta. Essa estratégia de combate era nojenta e vergonhosa. Se ele perseguir Yi Yun, o deus demônio com armadura negra pagará um preço enorme. Ele precisa se recuperar de seus ferimentos e aumentar sua essência de vitalidade. Ele está trancado há dezenas de milhões de anos e sua essência de vida está muito esgotada. Embora ele tenha participado dos massacres no mundo de Tianyuan, roubando a força vital daqueles que ele matou, ainda não foi o suficiente. Essas vidas humildes eram iguais à força vital fraca e eram até mesmo impuras. Depois de remover as impurezas, não sobrou muito para reabastecer sua essência seca de força vital. Bum! O deus demônio blindado negro está de volta ao Lago Yin. Naquele momento, Yi Yun voltou às montanhas a milhares de quilômetros de distância. Ele sofreu alguns ferimentos nesta rodada de ataque surpresa, mas eles foram mais leves do que os anteriores. Controlar a Torre do Advento Divino ainda era uma tarefa muito importante e difícil para Yi Yun. Parecia uma criança balançando uma marreta. O recuo de apenas bater na bigorna com o martelo fará com que a criança se sinta dormente em suas mãos. Yi Yun aproveitou cada segundo do tempo, ele usou o cristal púrpura para restaurar seu Yuan Qi. O deus demônio com armadura negra permaneceu vigilante. Quando se recuperou, ele cortou parte de sua consciência, o que retardou sua cura. Ele constantemente examinava os arredores do Lago Yin e não se concentrava totalmente na cura. Mas enquanto ele estava distraído pela inspeção, Yi Yun não apareceu. E assim que o deus demônio de armadura negra baixou sua guarda e começou a parte crítica de curar os ferimentos de sua alma, Yi Yun reapareceu. Ele parecia ter uma habilidade especial de percepção, permitindo-lhe atacar precisamente no momento em que o deus demônio de armadura negra não pode ser distraído. Este novamente foi a divina Torre do Advento. Foi outro ataque surpresa. Bum! O Lago Yin explodiu, sacudindo as montanhas. Desta vez, Yi Yun escapou ainda mais rápido. Ele nem olhou e voou para longe. 3 ataques surpresa consecutivos permitiram que Yi Yun controlasse a Torre do Advento Divino e seu conhecimento com o deus demônio em armadura negra melhorasse. É o mesmo que permitiu a ele completar com sucesso seus ataques surpresa. E tais mudanças foram notadas pelo deus demônio de armadura negra. Ele sentiu que, embora este homem fosse fraco, ele era como um pequeno verme que o incomodava constantemente, e com isso ele encontrou maneiras de mordê-lo, causando mais dor. E acabou que ele permaneceu no mesmo lugar para continuar a interagir com ele. Essas raízes Yin coletaram a energia Yin do divino Wasteland e o Demon God in Black Armor, ele não encontrará outro lugar para restauração. Se ele partir, será mais difícil para o deus demônio com armadura negra recuperar sua essência de força vital. Seu mar de alma já estava no caos. E ele foi ferido pelo espírito sagrado da raça do deserto. Agora, sua essência estava instável e estava prestes a entrar em colapso. Ele matou muitos guerreiros do mundo Tianyuan, mas a energia que ele roubou era impura. Tudo isso reduziu o efeito real. Se ele não conseguir estabilizar sua essência de força vital em uma sessão, hoje em dia sua essência logo secará. Chegará o dia em que sua essência de vitalidade estará muito fraca, tão fraca que não será capaz de suportar seu corpo forte, eventualmente fazendo seu corpo quebrar e se desfazer. O Seamless Body era poderoso, mas exigia uma essência de força vital para se sustentar.
O deus demônio de armadura negra não queria partir e ele não poderia deixar este lugar por causa do homenzinho patético. Seria um insulto à sua vida orgulhosa. Mate, mate, mate. O deus demônio de blindagem negra rugiu em um tom antigo. Da próxima vez, ele garantirá que essa pessoa venha, mas nunca saia. Desta vez, ele não dividiu sua mente. Mas em vez disso, ele se concentrou em seus arredores com um raio de 1000 quilômetros. Ele pode não ser capaz de detectar a torre do advento divino oculta, mas antes do ataque, ela coletará o yuan qi do céu e da terra, e nesse momento, seu disfarce se tornará ineficaz. Nas últimas vezes, ele passou por um momento crítico em seu tratamento, por isso não apenas reagiu lentamente, mas também se arriscou a receber um retorno energético. Portanto, foi muito difícil matar Yi Yun no momento em que Yi Yun convocou a Torre do Advento Divino. Mas agora, o deus demônio de armadura negra decidiu se abster temporariamente de curar ele e se concentrar em matar Yi Yun. Desta vez, as coisas serão diferentes. Com sua força e compreensão das leis, ele poderia se mover através do vazio para aparecer na frente de Yi Yun no momento em que fizer seu movimento. Então ele pode lançar seu ataque mortal em Yi Yun. Capítulo 724 Murchando. Com o passar do tempo, a luta entre o deus demônio de blindagem negra e Yi Yun continuou. O Lago Yin era um lugar para jogos de azar, e não havia uma única alma no infinito divine Wasteland em um raio de 1000 quilômetros. A batalha entre o antigo deus demônio e o jovem filho do céu ocorreu de uma maneira solitária. O deus demônio com armadura negra foi originalmente o alvo do ataque surpresa de Yi Yun, mas agora ele se tornou um caçador. Ele esperou pacientemente que sua vítima aparecesse. No entanto, sua espera durou mais do que o deus demônio de armadura negra previra. Anoiteceu e o céu se encheu de estrelas no final noite até a lua se pôr no oeste e o sol nascer. Dia e noite se passaram, Yi Yun ainda não havia aparecido. O deus demônio de armadura negra ainda estava esperando. Às vezes ele sentia dor em seu mar caótico de alma. Ele não se recuperou de seus ferimentos e sua essência de vitalidade estava muito enfraquecida. No entanto, Yi Yun, que apareceu com várias horas de diferença, pareceu desaparecer. Apesar disso, o deus demônio de armadura negra foi muito paciente. Ele podia esperar dezenas de milhões de anos, o que era essa pequena espera por ele. Ele era como uma pedra negra no fundo de um lago, completamente calmo e imóvel. No fundo escuro do lago, apenas seus olhos podiam ser vistos, emitindo um brilho vermelho fantasmagórico. E naquele momento, no topo, longe do lago Yin, Yi Yun tinha já silenciosamente chegou a um lugar que ficava a menos de 8 km do lago Yin. Ele estava na divina Torre do Advento e estava escondida no vazio, sem deixar rastros. Yi Yun também estava esperando. Ele sabia sobre o medo do deus demônio de armadura negra. Ele não teve a oportunidade de encontrar diretamente o antigo deus demônio. O deus demônio em armadura negra poderia sofrer com seu ataque repetidas vezes, mas para o próprio Yi Yun, as consequências seria catastrófico se ele fosse atacado uma vez pelo deus demônio de armadura negra. Ele poderia ter feito tudo certo 100 vezes, mas não poderia cometer um único erro. Ele precisa ser extremamente cuidadoso. 3 ataques surpresa foram realizados nos momentos mais críticos do processo de restauração do deus demônio na armadura negra. E para determinar naquele exato momento, Yi Yun usou sua visão energética. Ele usou a habilidade do cristal púrpura para sentir o yuan qi do céu e da terra. Sempre que Yi Yun percebeu que yuan qi do céu e da terra estava indo em direção ao corpo do deus demônio com armadura negra, foi a melhor oportunidade para seu ataque. E agora o fluxo de yuan qi do céu e da terra diminuiu. O deus demônio com armadura negra não se recuperou, portanto, havia apenas 2 opções. Ou o deus demoníaco com armadura negra interrompeu sua recuperação e sentou-se em uma emboscada esperando por ele,
ou o deus demoníaco com armadura negra partiu. O orgulhoso e antigo deus demoníaco deixará seu santuário de cura imediatamente por causa da formiga, o que o incomodava. Yi Yun achou isso improvável. Então, a possibilidade mais provável era que o deus demônio com armadura negra estivesse espreitando no fundo do lago. As vantagens não estavam do lado de Yi Yun desde que o deus demônio de armadura negra se preparou. Yi Yun lentamente se retirou do lago Yin. Ele pegou uma das 9 raízes Yin e foi direto para ela. Bum! A terra entrou em colapso quando Yi Yun desceu vários quilômetros. Havia um gigante rio Yin subterrâneo que mordia a água fria. Quando essas raízes Yin se juntaram, uma terra maravilhosa de extremo Yin foi formada, que era semelhante ao lago Yin. O divino, a torre do advento, desceu para o rio Yin e os maciços do pagode formaram um campo de força. Portanto, se o deus demônio de armadura negra vier atacar, Yi Yun sentirá isso e terá tempo suficiente para reagir. Yi Yun voou para fora da torre do advento divino. Enquanto caminhava pelo ar, ele olhou para o sinuoso rio Yin com um sorriso nos lábios. A Terra das Maravilhas nas profundezas do divino Wasteland era verdadeiramente extraordinária. O deus demônio com armadura negra já havia se preparado para a batalha e esperou que Yi Yun caísse em sua armadilha. E como Yi Yun sabia que não se opunha ao deus demônio de armadura negra, ele começou a cometer travessuras contra as 9 raízes Yin. Desde os tempos antigos, existem incomparáveis figuras majestosas que podem transformar rios antigos em tesouros mágicos. Yi Yun viu entradas semelhantes do Lord Azuri Yang, caminho para os mortos, cartões fantasma. Ao criar um caminho para os mortos e retrabalhar rios fantasmagóricos, eles podem se tornar um grande tesouro. Yi Yun não tinha a habilidade de tirar o poder do mundo, mas era perfeitamente possível para ele reciclar essas 9 raízes Yin. As 9 raízes Yin faziam parte das leis do Yin puro. Embora Yi Yun se concentrasse nas leis do Yang puro, o Sutra do Coração da Grande Imperatriz era um código místico que combinava Yin e Yang. Yi Yun cultivou o Sutra do Coração da Grande Imperatriz com Lin Xintong, portanto, Wu tinha um conhecimento suficiente das leis do Yin puro. Deus demônio de armadura negra, já que você estava se recuperando na maravilhosa terra do divino Wasteland, vou reciclar suas 9 raízes Yin. Eu tomarei todas as medidas contra você e verei como você se recupera. Yi Yun estendeu a mão para frente, e um fluxo de energia Yin gelada se reuniu em sua mão, eventualmente condensando-se em um estranho pedaço de madeira morta. Este pedaço de madeira morta não tinha brilho e parecia que poderia se desfazer a qualquer momento. Era uma alma morta árvore que Yi Yun recebeu a espada Yang pura no palácio. Este pedaço da árvore da alma morta era originalmente uma antiga árvore encantada, que viveu tanto tempo que ninguém poderia dizer quantos anos ela tinha. Devido à morte do deus demônio na árvore, o sangue demoníaco foi derramado na árvore encantada, corroendo-a e finalmente reduzindo-a a um pedaço de madeira morta. Quando o Palácio da Espada dos Puros Yang recebeu um pedaço de madeira morta, que foi dado ao deus artesão na esperança de que um tesouro encantado pudesse ser criado a partir dele. Mas ele foi recebido com a recusa com as palavras: madeira morta não pode ser reciclada. Embora tenha sido dito que uma árvore morta não pode ser reciclada, não foi dito que era inútil e era muito valiosa devido às leis especiais e ao conceito de prisioneiro no encantado um pedaço de madeira. Qualquer retrabalho destruiria os conceitos que ele continha. O valor da árvore da alma morta era muito superior ao da região das 1000 neves que Yi Yun recebeu e era simplesmente inestimável. Yi Yun achará difícil usar este tesouro contra inimigos, mas ele ainda tinha muitos usos impressionantes, como agora. No momento em que a árvore da alma morta apareceu, a aura de Yi Yun mudou.
Meio ano atrás, Yi-Yun estava na espada Palácio do Puro Yang em busca da iluminação Tao. Ele próprio se transformou em uma folha Tao da árvore Tao, experimentando pessoalmente a vida de uma folha Tao, de sua germinação ao crescimento e ao murchamento. Quando Yi-Yun caiu do galho, ele ganhou uma visão de seu próprio Tao. E como um presente da árvore Tao, Yi-Yun sentiu a folha Tao que murcha com o murchamento de Yi-Yun. Agora, com a árvore da alma morta em mãos, Yi-Yun lentamente descreveu o conceito mais profundo que recebeu na espada de Yang Puro Palácio conceito fulminante. Yi-Yun escolheu a árvore da alma morta não por causa de seu enorme custo, mas porque seus conceitos se adequavam melhor a ele. Decadência, floração e instabilidade das plantas, separação das pessoas devido à morte. Cada criatura terá um momento em que começa a desaparecer, é quase impossível escapar do samsara e da destruição. Yi-Yun pratica artes marciais há mais de 10 anos. Ele aprendeu a técnica sagrada de Tai, ganhou compreensão na tumba de espada e sabre, cultivou o totem das 10.000 bestas, entrou no palácio da espada Yang Pura e recebeu a herança da torre divina da vinda. Verdades nomológicas e técnicas de cultivo. O que estava em seu caminho excedeu em muito os padrões do mundo Tian Yuan. Para os guerreiros deste mundo, apenas ganhar uma pequena fração das técnicas de cultivo de Yi Yun era o suficiente para a vida. Mas para Yi Yun o que ele cultivou não foi suficiente. Isso se deveu ao fato de que, apesar do fato de que essas técnicas de cultivo, diretrizes canônicas e leis eram absolutamente incríveis, todos eles tinham algo em comum. Será difícil para ele romper e derrotar a si mesmo. Somente caminhando em seu próprio caminho criado e compreendendo o novo Tao, ele será capaz de alcançar este obscuro, verdadeiro pico das artes marciais. Capítulo 725 A terra está murchando. Yi-Yun parou sobre o rio Yin e gentilmente tocou a superfície da árvore da alma morta. A aura de murchando e morte girou entre os dedos de Yi-Yun. Era como se ele visse a aparência exuberante e verde dessa árvore encantada, posicionada entre o céu e a terra. Ela viveu por muitos dias com outras plantas em flor. Mas em apenas uma noite, ele secou e morreu devido a ser encharcado em sangue demoníaco. Parecia enxergar através do luxo do mundo, testemunhando desventuras ao longo dos anos e, finalmente, saindo de tudo. A vida florescente desapareceu durante a noite. Era o tal, eventualmente um pedaço de madeira formado. A árvore da alma morta voou das mãos de Yi-Yun e lentamente mergulhou no lago Yin. Aconteceu silenciosamente e não causou ondulações. Surgiu o conceito de murchar, permitindo que o fluxo do rio o carregasse. O murchamento da árvore foi semelhante à morte de pessoas e à seca de rios. A árvore da alma morto começou a absorver a energia Yin do céu e da terra que fluiu para o rio Yin. No entanto, apesar de absorver tanta energia Yin, a árvore da alma morta estava quieta e morta. Em comparação, desarmado, o Yin murcho da raiz pode ser visto com o olho. Ele diminuiu lentamente conforme a quantidade de Yuan Qi do céu e da terra diminuía. Em contraste, para um item divino do nível de a árvore da alma morta, era muito fácil separar a raiz Yin no Divine Wasteland. Uma das fontes de energia Yin do lago foi perdida. Costumava haver 9 raízes Yin, agora existem 8. Ao usar a árvore da alma morta e o conceito murchando, Yi-Yun fez com que essa raiz Yin murchasse e murchasse. A raiz Yin murchada se transformou em um fio de ar negro e girou no ar como um pequeno dragão de água. Com um aceno de mão, Yi-Yun colocou o dragão negro na árvore da alma morta. Este dragão negro pode ser a personificação do Yin da raiz, mas não contém muito da energia Yin do céu e da terra. Ele tinha mais conceito e mais lei. Se Yi-Yun extrair toda a energia do céu e da terra de uma vez, o deus demônio com armadura negra irá descobri-lo rapidamente. No entanto, se o conceito e a lei foram extraídos, então na superfície de Yin a raiz não terá nenhuma mudança.
uma vez que a energia Yin do céu e da terra no lago Yin permaneceu tão densa quanto antes. No entanto, o que Yi Yun fez foi comparável a remover as runas formadas naturalmente da matriz de formação do lago Yin. Sem sua essência, drenar as raízes Yin era apenas uma questão de tempo. Depois que Yi Yun obteve a raiz Yin, ele entrou na Torre do Advento Divino e imediatamente voou para a próxima raiz Yin. Ele planejou cortar todas as raízes Yin e processá-las em uma árvore da alma morta. Talvez essas 9 raízes Yin possam criar uma matriz de formação na árvore da alma morta. Runas e conceitos de matriz faziam parte das leis. Depois que alguém entende a lei, ele pode controlar o mundo bem como uma matriz. E naquele momento, nas profundezas do lago Yin, nenhuma mudança ocorreu, apesar do desaparecimento de a raiz Yin. Este lago Yin foi formado pelo poder mundial da criação. Foi o produto de 10 milhões de anos de acumulação. As 9 raízes Yin eram como 9 pilares que sustentam o lago Yin. Danos a uma raiz não terão consequências catastróficas, e somente quando todas as raízes Yin forem danificadas, isso se tornará o colapso do lago Yin. E naquele momento, o deus demônio em Black Armor cortou sua conexão com o lago Yin, concentrando-se no ataque surpresa de Yi Yun, interrompendo sua recuperação. O deus demônio de armadura negra não estava familiarizado com o conceito de murcha. A diferença entre as leis era igual a centenas de milhares de montanhas que os separavam. Além disso, com sua percepção dilacerada do lago de Yin, o deus demônio com armadura negra não conseguia sentir o que Yi Yun estava fazendo, nem sabia que as 9 raízes Yin ao seu redor estavam murchas e murchas. O fracasso de Yi Yun em aparecer foi um teste de paciência para o deus demônio de armadura negra. Ele respirou lenta e uniformemente. Seu corpo estava constantemente coberto por pequenas rachaduras que lentamente sararam. Ele era como uma estrutura de pedra eterna que estava completamente silenciosa. Para o deus demônio de armadura negra, que teve que passar dezenas de milhões de anos, vários dias de espera eram apenas um momento. Ele teve paciência suficiente. O lago Yin permaneceu calmo, enquanto Yi Yun silenciosamente chegou à segunda raiz Yin. Tirando a árvore da alma morta novamente, ele lentamente extraiu a lei e o conceito da segunda raiz Yin. Estas 9 raízes Yin eram independentes, mas também eram parentes. A combinação de 9 raízes Yin criou uma grande massa de formação que coletou a energia Yin do céu e da terra. Yi Yun extraiu as raízes uma a uma, mas não fez nenhuma alteração para a energia Yin do céu e da terra. E o deus demônio de armadura negra ainda estava esperando no coração do lago Yin. Parecia que ele se tornou um com o lago Yin, impedindo que outros o separassem. Quando Yi Yun criou raízes uma a uma, as leis do céu e da terra mudaram muito, mas isso mudou não faça nenhuma mudança qualitativa. Se Yi Yun parar neste momento, as raízes Yin extraídas não serão capazes de se recuperar. E ao longo de centenas de anos, essa enorme matriz secará e eventualmente desaparecerá. Finalmente, Yi Yun chegou à última raiz Yin. Esta raiz Yin era como um vaso sanguíneo da terra e também o último vaso sanguíneo neste pedaço de terra sem fim. Vamos lá, árvore da alma morto, Yi Yun convocou a Dead Soul Tree. Depois de absorver tanta energia Yin, este pedaço de madeira encantado recebeu pequenas mudanças na aparência. No momento em que foi condensado, raiz Yin parecia congelar. O cheiro da morte persistia, devorando lentamente a raiz Yin. Quando a última raiz Yin foi extraída, foi o equivalente a destruir completamente os 9 pilares do lago Yin. A matriz do céu e da terra, que foi formada naturalmente pelas leis da criação, desmoronou. Yin, o deus demônio com a armadura negra de repente abriu os olhos e um feixe de luz vermelha passou por eles. Ele sentiu a queda da terra. O que aconteceu? De repente, montanhas e rios tremeram. Todo o lago Yin começou a secar rapidamente diante de nossos olhos.
até as plantas ao redor murcharam com ele. A energia yin do céu e da terra se dissipou rapidamente. O conceito de murcha se espalhou em todas as direções. O murchamento das 9 raízes yin fez com que o interminável pedaço de terra murchasse com elas. Se pessoas ou animais do deserto morressem, seu sangue secava e sua carne apodrecia. Até mesmo seus ossos irão eventualmente retornar à terra. Mas quanto à morte de um pedaço da terra, o riacho do rio e as veias espirituais secarão. A vida desta terra se esgotará e qualquer planta que criar raízes nesta terra irá murchar. Ein, o deus demônio de armadura negra, se levantou de repente. O lago Yin já havia secado até o nível de seus pés. O solo rapidamente secou e rachaduras apareceram no fundo do lago. O que aconteceu? O deus demônio de preto, a armadura, ficou alarmada e saiu correndo do lago Yin murcho. Ele espalhou sua percepção conectando-se com as 9 raízes Yin. De repente, ele ficou alarmado ao ver que as 9 raízes Yin foram completamente cortadas. As raízes Yin murcharam por dentro. Este magnífico santuário de cura foi eliminado. Foi aquele homem que fez isso. O que exatamente ele fez? Como o deus demônio com armadura negra poderia esperar que Yi Yun tivesse um pedaço de madeira encantado como a árvore da morte morta? Ele também não conseguia entender o misterioso conceito de murchando que Yi Yun possuía. O conceito de murcha foi suficiente para causar a decadência de 9 raízes Yin e fazer com que a terra murchasse com elas. O conceito de murchando era extremamente raro, foi o tal que Yi Yun entendeu independentemente. Era o tal que o deus demônio da armadura negra não conhecia. Portanto, o deus demônio da armadura negra não pôde senti-lo quando Yi Yun fez tudo isso. Capítulo 726 Paciência. Esta foi a primeira vez que um deus demônio de blindagem negra ficou com tanta raiva desde que despertou dezenas de milhões de anos depois. Quando ele tirou milhares de vidas no mundo Tianyuan, ele sempre o fez de maneira calma. Isso se devia ao fato de que essas formas de vida de baixo grau não valiam suas emoções. Mas agora, por causa de Yi Yun, o deus demônio de armadura negra falhou e ficou chateado. Durante 3 ataques consecutivos, Yi Yun agarrou as oportunidades ideais e escolheu o momento em que estava mais fraco, os momentos em que não podia ser interrompido, devido aos quais não podia usar sua força. E pela 4ª vez, o deus demônio com armadura negra até recusou o tratamento e se dedicou a caçar Yi Yun, mas tudo isso levou a um desfecho estranho. Todas as 9 raízes Yin foram extraídas por Yi Yun, e o deus demônio de armadura negra percebeu isso grosseiramente no último momento. Seu tão orgulhoso, enganado por um homem de classe baixa. O mar caótico da alma do deus demônio em armadura negra estava espumando e seus olhos emitiram um resfriado aura assassina. Mate, mate, mate! O deus demoníaco em armadura negra rugiu maliciosamente. A terra tremeu, causando deslizamentos de terra e morte de animais e pássaros. Essas criaturas não podiam se opor aos conceitos que continham o grito maligno do deus demônio de armadura negra. No momento em que foram atingidos pela aura assassina do deus demônio de armadura negra, seus corpos se transformaram em uma bagunça de carne e sangue. Um deus demônio com blindagem negra pairava no ar, seu cabelo despenteado esvoaçando ao vento. Ele segurava uma lança na mão, enquanto incontáveis rostos de aparência amarga apareciam em sua armadura. Parecia que eles estavam prestes a explodir para fora da armadura. Essas almas sofredoras eram guerreiros mortos e selados pelo deus demônio de armadura negra. Apenas aqueles guerreiros que tinham força suficiente eram adequados para serem selados na armadura do deus demônio na armadura negra. Entre eles estava o fundador Shen Tu. Devido à aura sangrenta que emanava e à aura assassina que se espalhava, a ira do deus demônio causou uma mudança na cor do céu.
Yi-Yun, que estava na torre do advento divino, imediatamente sentiu um forte fluxo de pressão. Naquele momento, Yi-Yun estava a uma grande distância, mais de 8.000 quilômetros. Mas ele ainda podia sentir o traço da mente do deus demônio de armadura negra. No momento em que Yi-Yun extraiu a última raiz Yin, ele imediatamente entrou na torre do advento divino e recuou ainda mais. Ele sabia bem que a destruição do santuário de cura do deus demônio em armadura negra era equivalente a enfurecer o deus demônio em armadura negra. Assim, o deus demônio de armadura negra definitivamente vai querer matá-lo. Yi-Yun controlou a torre do advento divino, ele escondeu todas as flutuações de energia e ativou os disfarces da torre do advento divino. Ele silenciosamente se escondeu no vazio. Quanto ao próprio Yi-Yun, ele segurou a árvore da alma morta em suas mãos e fechou os olhos. Em torno da árvore morta, as almas se contorceram em 9 minúsculos dragões aquáticos negros. Essas foram as leis da energia Yin que Yi-Yun aprendeu. Sentindo essas 9 energias Yin pairando ao redor da árvore das almas mortas, Yi-Yun repentinamente sentiu que esta árvore das almas mortas também estava amadurecendo ao lado dele, tornando-se seu tesouro poderoso. Infelizmente, neste ponto, a árvore da alma morta era muito misteriosa para ele. Embora ele tenha confiado na árvore da alma morta e usado o conceito de murcha, ele ainda não conseguiu receber a verdadeira intenção do tal celestial contido na árvore da alma morta. E agora, depois de absorver as leis da energia Yin, a aura da árvore da alma morta se tornou ainda mais profunda. Parecia que se você olhar para ele mais algumas vezes, vai apertar sua consciência. Depois que alguém mergulhar na árvore da alma morta, sua vida será drenada severamente, e quando ele perceber isso, provavelmente estará à beira da morte. Árvore morta ou alma foi um estranho milagre. Agora estava se harmonizando lentamente com Yi-Yun e, além de Yi-Yun por si só, ninguém conseguia segurar a árvore da alma morta em suas mãos. Isso apenas causará uma drenagem rápida em suas vidas. Yi-Yun se concentrou em compreender a árvore morta da alma e em retrabalhar as 9 raízes Yin. Ele não tinha pressa em se envolver em um confronto com o deus demônio de armadura negra. O resultado que ele desejava era assediar o deus demoníaco com armadura negra repetidas vezes, atacando quando menos esperava, fazendo com que o deus demoníaco com armadura negra ficasse mais irritado louco para que ele não tenha tempo de se recuperar. Quando sua alma estava caótica além da medida, enquanto lentamente amadurecia e ganhava força durante as batalhas, ele poderia finalmente enfrentar o deus demônio na armadura negra. No entanto, o orgulhoso deus demônio não permitirá que Yi-Yun o provoque repetidamente. De acordo com o deus demônio de armadura negra, Yi-Yun era simplesmente uma forma inferior da vida, ele não apenas o enganou, como até mesmo ousou se esconder nas proximidades, curtindo sua reação. Morras! Deus demônio em Black Armor balançou sua lança com força. Instantaneamente, o céu mudou de cor novamente, as montanhas explodiram, rasgando a terra e causando a queda de rochas. Um terreno com uma área de milhares de quilômetros imediatamente revirado. O golpe violento do deus demônio de blindagem negra foi suficiente para destruir a terra e chocar a todos. Na torre do advento divino, Yi-Yun tornou-se severo ao sentir a ira do deus demônio. Apesar de estar na torre do advento divino milhares a quilômetros de distância, ele ainda podia sentir a aura se espalhando. As flutuações de energia eram enormes apesar da distância. No entanto, Yi-Yun silenciosamente resistiu à onda de energia e não ativou os arranjos da Torre do Advento Divino para resistir à onda de energia. Se a energia emergente fosse refletida pelos arranjos protetores da Torre Divina do Advento, mesmo uma pequena quantidade permitiria que o deus demônio com armadura negra sentisse.
Para criaturas do nível do deus demônio em armadura negra, cada grama de energia que ele irradiava estava ligada a ele. Este ataque estava procurando por Yi-Yun. Isso secretamente alarmou Yi-Yun. Ele sabia que o deus demônio na armadura negra era muito forte. Mas Yi-Yun não esperava que, apesar de seus ferimentos, seu ataque ainda fosse capaz de destruir uma grande extensão de terra com milhares de quilômetros de largura. O deus demônio com armadura negra tentou descobrir sua localização refletindo sua energia emitida. Esta técnica o chocou bastante. Após o ataque do deus demônio de armadura negra, os músculos de seu corpo começaram a se romper, fazendo com que o sangue fluísse deles. Por causa disso, o deus demônio de blindagem negra não só parecia extremamente patético, mas também mais assustador. Enquanto olhava para o vazio ao seu redor, os olhos do deus demônio de blindagem negra tornaram-se frios. Seu ataque em grande escala não conseguiu encontrar a Torre do Advento Divino, muito menos Yi-Yuna. Ele sabia que o homem estava definitivamente se escondendo. Mesmo se ele continuar a atacar apesar dos ferimentos, a pessoa irá ignorar. Ele poderia até mesmo desativar os arranjos da Torre do Advento Divino e permitir que a energia emergente passasse pela Torre do Advento Divino. Mesmo se ele estiver levemente ferido, ele não aparecerá. Tão astuto, mas tímido como um rato, Deus demoníaco em armadura negra apertou com força sua lança. Este homem fraco enfureceu. Ele nunca havia conhecido um oponente que desse cartas aleatoriamente. Ele também foi extremamente atencioso e não revelou falhas. Ele era extremamente vergonhoso em seu caminho e caráter de combate. Porque o selvagem e rebelde, mas orgulhoso, Lord Azuri Yang escolheu um homem tão vil como seu sucessor. O deus demônio examinou os arredores friamente. De repente, ele fixou seu olhar em uma determinada direção. Nesta direção, o deus demônio de armadura negra lembrou que estava mirando em uma garota da raça do deserto que tinha a linhagem de um dos 12 Empyrean e Aven, e que ele também tinha como alvo Yi-Yun. Yi-Yun e a raça do deserto Girl estavam no mesmo lugar e pareciam ter um relacionamento próximo. O deus demônio de armadura negra estava extremamente orgulhoso. Ele não queria confrontar as formas de vida inferiores e ser constantemente provocado por essa forma de vida inferior. Sua raiva nascerá naturalmente de alguém. O deus demônio de armadura negra olhou naquela direção, e um sorriso sinistro floresceu em seus lábios. Vamos ver se você consegue continuar se escondendo em silêncio depois que eu matar o garota da raça do deserto e todos na raça do deserto. Capítulo 727 Aura sangrenta cobre o céu. A intenção assassina do deus demônio de blindagem negra derreteu em uma névoa sangrenta que atingiu o divino Wasteland, se espalhando por todo o mundo. Feras do deserto fracas, isso fez com que seus corpos explodissem, transformando-se em uma bagunça sangrenta. Poderosas espécies antigas jaziam de bruços no chão, tremendo. Era uma grande diferença que vinha das diferenças na ordem natural da vida. Antes da forma de vida do deus demônio blindado negro, eles nem se atreveram a olhar para cima. Bum! Foi uma explosão sônica. Isso aconteceu como resultado da fuga do deus demônio em armadura negra. Causou um estrondo como um trovão e, com uma explosão repentina, desapareceu. E na divina Torre do Advento, Yi-Yun, que esperava o segundo ataque do deus demônio com armadura negra, franziu a testa. Yuan-Ki do céu e da terra, o Yuan-Ki do céu e da terra ao redor subitamente secou. Ela formou uma corrente de ar e se dirigiu em uma determinada direção. Era um deus demônio com armadura negra. Ele decidiu que não para lutar comigo. Yi-Yun sentiu que o deus demônio de blindagem negra havia partido. A velocidade extremamente alta com que ele se movia e sua aura poderosa foram suficientes para varrer todo o Yuan-Ki do céu e da terra, praticamente transformando esta área em um vácuo. Yi-Yun sentiu que algo está errado.
o deus demônio com armadura negra não desistirá tão facilmente. Uma forma de vida tão orgulhosa destruirá qualquer forma de vida insignificante que o irritou. Ainda menos, o deus demoníaco da armadura negra realmente se foi. Ele não escondeu sua partida. O deus demônio majestoso não se preocupou em usar nenhum meio para enganar Yi-Yun. No entanto, se o deus demônio de armadura negra tivesse partido em tal momento, poderia. A respiração de Yi-Yun parou quando ele sentiu uma sensação sinistra. Ou não? Yi-Yun imediatamente assumiu o controle da Torre do Advento Divino e voou de volta para o Lago Yin. A terra que havia sido a Terra da Morte estava agora em ruínas. Névoa vermelha escorria das fendas que iam fundo no subsolo. Era a aura assassina do deus demônio. Este lugar não era apenas a Terra da Morte, ele logo se tornará uma terra da qual nenhuma criatura pode se aproximar no futuro. Yi-Yun não teve tempo de suspirar, ele olhou em volta. A terra foi devastada, uma marca chamuscada se estendeu pelo chão. E no céu, acima do lugar para onde a marca levava, havia uma linha de sangue. Ela esfaqueou os olhos e parecia um maremoto que foi longe. Aura assassina foi uma manifestação da aura assassina de o deus demônio de armadura negra no mundo de Tian Yuan. Sempre que uma nuvem sangrenta aparecia, um massacre começava. Sempre que as pessoas notavam uma nuvem de sangue, suas expressões faciais mudavam dramaticamente e eles começaram a tremer sem parar. A nuvem de sangue significou a chegada do deus demônio de armadura negra no mundo de Tian Yuan. Era um sinal de que ele estava prestes a começar sua carnificina, e nesta direção. Os olhos de Yi-Yun estreitaram-se ao sentir dor intensa no coração. Esta foi a direção do refúgio da raça do deserto. Este era o lugar onde Lin Xintong e Jiang Xiaorou estavam. O deus demônio com armadura negra não desistiu. Ele apenas mudou de direção e redirecionou sua intenção assassina para Jiang Xiaorou. O deus demônio de armadura negra já estava mirando em Jiang Xiaorou. Ele fez dela um alvo e agora, em retaliação contra Yi-Yun e para que ele aparecesse obedientemente, ele decidiu atacar Jiang Xiaorou. A nuvem de sangue parecia cobrir o céu, expandindo por centenas de milhares de quilômetros, e onde quer que o deus demônio de armadura negra passe, a terra sob ele será devastada, destruindo completamente toda a vida. Nessas circunstâncias, não importava se havia uma marca espiritual ou não. A pressão do deus demônio em armadura negra envolveu todo o divino Wasteland. Quando ele avançou sem qualquer resistência, não importa como a raça do deserto se escondeu, eles não seriam capazes de escapar do deus demônio de armadura negra. Deus demônio com armadura negra. Yi-Yun imediatamente ativou a Torre do Advento Divino e olhou para a linha vermelha que se estendia além do horizonte. Ele o seguiu em uma velocidade extremamente alta. A velocidade da Torre do Advento Divino foi levada ao máximo por Yi-Yun. Ela emitiu uma explosão sônica estridente pelo ar. Uma poderosa corrente de ar rasgou árvores e espalhou a terra para os lados. A Torre Divina do Advento perfurou a aura caótica e continuou a avançar. Vamos, rápido! Comparado à velocidade total do deus demônio blindado negro, Yi-Yun ainda era mais lento, neste ponto da raça do deserto. Pan Shi era um guerreiro de elite da raça do deserto. Ele estava de plantão hoje. Havia 18 esquadrões de elite na capital divina, patrulhando a cada segundo. Ele liderou um desses esquadrões, e hoje tudo era o mesmo. Pan Shi e seus guerreiros da raça do deserto estavam sentados no deserto bestas e chegou ao topo da colina. Primeiro, ele olhou para longe. A terra deserta divina estava cheia de montanhas infinitas e silenciosa. Então, Pan Shi olhou para o chão e rapidamente o examinou. De repente apareceu em seu sorriso desdenhoso de lábios. Estas são as pessoas. Após o retorno de Yi-Yun, ele rejeitou o pedido da raça humana durante as negociações. Esses membros da raça humana começaram a partir. Agora Pan Shi viu o primeiro grupo partir.
Eles tomaram uma direção e entraram lentamente o Divine Wasteland. Depois que as negociações fracassaram, a raça humana não recebeu nada da raça do deserto. Suas personalidades lendárias ficaram roxas com o sarcasmo de Yi Yun. No entanto, nem todos os membros da raça humana decidiram partir. Havia diferenças entre a raça humana. Um grupo de pessoas era liderado por um casal da Ilha Sanctuary, então eles decidiram ficar com a raça do deserto. A maioria das pessoas estava com medo das futuras represálias de Yi Yun, temia as feras do deserto na terra deserta divina. Embora tendessem a sair, eles acharam difícil formar uma opinião. O último grupo de pessoas, aqueles que decidiram partir, sentiram que ficar para lutar contra o deus demônio na armadura negra era equivalente ao suicídio. Em vez de morrer agora, eles poderiam correr o risco e ir embora. Pelo menos haverá pelo menos alguma chance. Antes de Panchi, havia pessoas que estavam prontas para deixar a raça do deserto. De seu ponto de vista, devido às ações deliberadas de Yi Yun, a raça do deserto estava condenada. Eles naturalmente não queriam ficar aqui mais tempo, sacrificando suas vidas junto com a raça do deserto. Quanto a Yi Yun, essas pessoas sonhavam que Yi Yun poderia atacar o deus demônio em Enegressa várias vezes. Armadura antes de morrer. Essas pessoas constituíam 1/5 do número de pessoas. Outros ainda estavam hesitando ou ponderando. Fosse uma evacuação ou uma luta até a morte, eles precisavam de um plano. Essas pessoas que estavam com pressa para partir estavam sob a liderança do tigre místico imortal. Se ele estava liderando essa elite, cruzar o Divine Wasteland não era um grande problema. Entre todos os humanos, o tigre místico imortal era o que mais odiava Yi Yun. Ele perdeu prestígio e ficou humilhado, então naturalmente queria sair mais cedo. Panchi viu essas pessoas olhando para o acampamento raça do deserto. Seus olhos irradiavam malícia, como se estivessem olhando para um monte de gente prestes a morrer. Essas pessoas estão realmente furiosas, furiosamente disse o guerreiro da raça do deserto. Panchi disse indiferente, não importa. Deixa eles irem, nossa batalha mortal não precisa deles. Exatamente, acenou com a cabeça outro guerreiro da raça do deserto. Eles observaram as pessoas irem embora. Se formos nessa direção, posso obter uma certa distância do acampamento raça do deserto e de Yi Yun. Quando o deus demônio com armadura negra atacar, nós nos esconderemos no mar que descansa, disse o tigre místico imortal. Yi Yun ameaçou destruir o poder de seu clã familiar e matar todos seus herdeiros. Portanto, depois de liderar toda a elite, o tigre místico imortal queria ver o que Yi Yun poderia fazer, que teria que cuidar de sua vida. Quando eles entraram no Divine Wasteland, o acampamento da raça do deserto foi deixado para trás. Neste momento, um jovem estudante de uma grande facção olhou para o céu e repentinamente semicerrou os olhos. Ele pareceu ver uma linha vermelha que apareceu no horizonte. Capítulo 728 Morte do Tigre Místico Imortal. O que é isso? O jovem aprendiz ficou instantaneamente pasmo. Naquele momento, muitos, incluindo o tigre místico e imortal, notaram uma linha vermelha e sangrenta no horizonte. E esta linha vermelha se expandiu a uma taxa alarmante. O que é isso? Todos ficaram alarmados. Seus olhos se arregalaram em um piscar de olhos, esta linha vermelha se tornou uma nuvem vermelha que os envolveu. E nas nuvens vermelhas fervilhantes, um par de olhos frios voltou seu olhar para eles. Deus demônio com armadura negra. O tigre místico imortal ficou apavorado. Por quê? Porque ele é tão rápido. O tigre místico imortal ficou completamente pasmo. Demorou apenas 2 a 3 dias desde o momento do fracasso das negociações até a decisão de retirada. Eles planejaram a rota de evacuação e fizeram os preparativos necessários para a evacuação após o que reuniram as pessoas. Isso já pode ser considerado bastante rápido.
Mas agora, em um período tão curto de tempo, o deus demônio com armadura negra chegou. Ele não está se recuperando. Um ser de nível deus demônio com armadura negra possuía vitalidade poderosa, mas requeria quantidades relativamente grandes de energia para curar. Ele completou sua recuperação e veio matar em apenas 2-3 dias. Onde está Yi-Yun? Para onde foi Yi-Yun? O tigre místico imortal estava prestes a enlouquecer. Ele quase deixou as montanhas distantes. Ele estava a apenas alguns passos de distância. No entanto, apenas esses poucos passos se tornaram uma rocha natural impossível de cruzar. O deus demônio com armadura negra era muito rápido. Embora o tigre místico imortal fosse vários níveis acima dos melhores alunos de sua família, ele não conseguiu encontrar o deus demônio de armadura negra antes deles. Eles também foram fáceis de superar, fraco para sobreviver contra pelo menos um golpe. Porque isso aconteceu, o tigre místico imortal sentiu seu corpo esfriar. Escapar é tarde demais. Uma profunda sensação de desespero passou por seu coração. Os gênios ao seu redor ficaram com rostos pálidos e seus corpos congelaram. Por causa da nuvem de sangue acima deles, a pressão era mais forte. Não era apenas um medo da morte, era o resultado de um medo instintivo do deus demônio, que era uma forma de vida vários níveis acima deles. Quando a nuvem de sangue congelou acima deles, seus ossos começaram a estalar, pois não conseguiam resistir à pressão. Aqueles com níveis de cultivo mais baixos já estavam sangrando. O olhar frio do deus demônio blindado negro varreu sobre eles. Ele não pare mesmo. Todas eram formigas irrelevantes para ele. O acampamento da raça do deserto estava à frente e Jiang Xiaorou estava lá. Primeiro ele queria matar Jiang Xiaorou e depois destruir a raça do deserto. Quanto àquelas formigas, ele não tinha a fazer qualquer coisa enquanto ele voou sobre eles. A forte pressão da nuvem sangrenta foi o suficiente para matar a maioria deles. Quanto aos sortudos, o suficiente para sobreviver, o deus demônio de armadura negra não está preocupado com eles. Ele não se importava com a alegria deles em sobreviver. Bum! Estrondo, bum! Quando a nuvem de sangue rolou sobre eles, este grupo de pessoas teve uma morte trágica devido à pressão da nuvem de sangue. Enquanto eles estavam abaixo do nível descoberta Yuan, não importa se eles eram gênios incomparáveis ou estavam no auge da semente do Tao, todos eles morreram. Esta assim chamada elite e os orgulhosos filhos do céu de grandes clãs familiares atraíram a atenção de muitas pessoas em tempos de paz. Agora, eles explodiram de pressão indomável, transformando-se em uma bagunça retorcida de carne e sangue. Em apenas um momento, eles se transformaram da elite em uma bagunça. Embora os jovens gênios tenham morrido tragicamente, o tigre místico imortal sobreviveu. Ele era um rei empírico humano e, embora fosse muito mais fraco do que o deus demônio de armadura negra, ele não poderia ser transformado em mingau apenas pela pressão. Além do tigre místico imortal, havia vários anciões do clã da família tigre místico que também sobreviveram. A pressão acabou de passar por eles. Embora um grande número de pessoas tenham morrido, eles conseguiram sobreviver e ficaram descrentes. E naquele momento, o deus demônio com armadura negra já estava voando sobre suas cabeças e parecia que ele não pretendia parar. O deus demônio de armadura negra os ignorou, eles ficaram agradavelmente surpresos, eles foram capazes de evitar a morte. No entanto, neste momento, o deus demônio de armadura negra parou de repente e seu olhar pousou no tigre místico imortal. Entre o grande número de mortos, o tigre místico imortal e os restantes sobreviventes naturalmente se destacaram. Apesar do deus demônio de armadura negra não ter planejado prestar atenção a essas formigas, ele agora as notou. Ele olhou para o tigre místico imortal, como resultado do qual seu batimento cardíaco parou. Ele nem se atreveu a se mover, este homem.
Como o deus demônio de armadura negra não conseguiu se recuperar, sua alma estava ainda no caos. No entanto, ele teve uma impressão deste homem. Quando ele mirou em Yi-Yun, essa pessoa estava ao lado dele. O deus demônio com armadura negra não sabia os detalhes das negociações entre Yi-Yun e o tigre místico imortal, e isso não o incomodou. No entanto, ele sabia que essa pessoa estava na mesma sala com Yi-Yun, então isso deve significar que essa pessoa era parente de Yi-Yun. E mesmo que não fossem parentes próximos, pelo menos se conheciam. E para o deus demônio da armadura negra, todos os que estavam associados a Yi-Yun tinham que morrer, já que ele o odiava fortemente. O deus demônio com armadura negra olhou para o tigre místico e imortal e apontou sua lança para ele. Vendo a lança crescer em seus olhos, a pressão e o medo tremendo fizeram o místico imortal Yuan-Qi congelar tigre. O tigre místico imortal abriu os olhos em desespero. Ele tinha acabado de sentir que o deus demônio de armadura negra os estava ignorando. Se tudo fosse assim, eles poderiam evitar temporariamente este desastre. Mas ele nunca esperou que o deus demoníaco de armadura negra voltaria seu olhar para ele no último momento. E seus olhos estavam cheios de raiva. O deus demônio com armadura negra sempre matava pessoas com uma expressão fria em seu rosto, como ele provocou a ira do deus demônio de armadura negra. O tigre místico imortal não teve tempo para pensar nisso. Diante do verdadeiro poder do deus demônio em armadura negra, ele só podia rugir e atacar ao máximo Puxi. Pika perfurou o corpo do tigre místico e imortal como se fosse feito de papel. Quanto ao ataque do imortal Mystic Tiger, ele falhou sem criar nenhum obstáculo para o Demon God in Black Armor. Perto do tigre místico imortal, os anciões que tiveram a sorte de sobreviver gritaram em uníssono. Os efeitos do impacto por si só fizeram com que explodissem e se transformassem em uma névoa sangrenta, sem deixar nenhum cadáver para trás. Bom, uma terrível explosão de energia ocorreu, nem um único membro do primeiro lote de pessoas em fuga sobreviveu sob a lança do deus demônio de armadura negra. Apenas algumas pessoas, incluindo o tigre místico imortal, mantiveram os restos de sua consciência. E esses restos da alma e a consciência foi coletada pelo deus demônio na armadura negra. A alma do tigre místico imortal condensou-se em uma bola de espírito, e a face do tigre místico imortal era visível nela. Ele tinha uma expressão distorcida no rosto que parecia extremamente dolorida. O deus demônio de armadura negra acenou com a mão com uma expressão imperturbável e imediatamente absorveu as almas do tigre místico imortal e outros anciões do clã da família Tigre Místico em sua armadura. O rosto do tigre místico imortal era visível dentro da armadura. Ele estava em agonia e tinha uma expressão feroz com uma sombra de descrença. Panchi e os outros estavam assistindo a cena do topo da colina. A palavra observado não era muito adequada para uma ação que aconteceu em um instante. No momento anterior, uma nuvem de sangue estava se aproximando que cobria o céu, e no momento seguinte, o pico do deus demônio em armadura negra perfurou o tigre místico imortal. Panchi e os outros observaram com olhos arregalados. Seus corpos ficaram frios como se fossem pingentes de gelo. Antes que eles pudessem reagir, o deus demônio de armadura negra já estava olhando para eles. Capítulo 729 Chifre de Guerra. Olhos ásperos e assustadores, ao que parecia, podiam matar uma pessoa com um olhar. Olhando para o deus demônio de armadura negra, Panchi apenas sentiu algo escorrendo por suas bochechas de ambos os lados. Foi sangue, seus olhos já estavam queimados pela aura assassina do deus demônio com blindagem negra. O poder do deus demônio não era algo para se olhar. O deus demônio com armadura negra se moveu e voou em direção a Panchi e os outros. Uma nuvem de sangue fervente desceu e as montanhas explodiram.
A besta do deserto sob Panchi soltou um grito antes de explodir, seu corpo se despedaçou. O sangue que fluía lentamente parecia embaçado para Panchi, ele estava em uma poça de sangue. Tremendo, ele ergueu sua lança bem alto, ele sabia que não seria capaz de escapar. O deus demônio de armadura negra não precisava fazer nada por eles, pois seriam mortos pela pressão da nuvem de sangue. Muitas pessoas que morreram dessa forma eram muito mais fortes do que eles. Como ele sabia que iria morrer, Panchi não queria acabar inútil como uma pilha de carne podre. Ele só desejava poder atacar pelo menos uma vez, queimando sua alma como um guerreiro no processo, para que pudesse morrer em uma batalha gloriosa. Panchi mal conseguia ver o deus demônio de armadura negra voando acima. Bum! Um trovão estrondoso soou em seus ouvidos. No momento em que o deus demônio de blindagem negra passou voando, o mundo desabou. Tudo o que Panchi podia ver e ouvir desabou. O corpo de Panchi estava completamente congelado. Sua lança foi levantada, mas ele não foi capaz de atacá-los. A força vital de Panchi desapareceu completamente. Sua carne entrou em colapso, deixando sua armadura e esqueleto de pé. Suas órbitas oculares estavam vazias e sua alma dispersa. Uma mão branca e ossuda agarrou a lança com força. A ponta da lança foi direcionada para uma determinada direção, com um brilho frio sobre ela, ela estava congelada para a eternidade. Antes da morte, a boca de Panchi só conseguia abrir ligeiramente. No entanto, ele não conseguiu emitir um som, quase gritando uma sugestão de que queria gritar: o deus demônio está aqui. Para Panchi, os guerreiros da raça do deserto também explodiram. No entanto, suas mortes não foram inúteis. Embora Panchi quisesse atacar, mesmo antes de assumirem a guarda, eles já sabiam que antes do deus demônio da armadura negra era impossível ter uma chance de lutar. A patrulha deles não deveria ter detectado o deus demônio de blindagem negra com antecedência e enviado um sinal de alerta. Em vez disso, foi criado para usar sua carne e sangue para acender chamas ao custo de suas vidas. Mais de 10 luzes acesas. Cachá, cachá, no acampamento raça do deserto, uma fileira de Leaf Tokens entre milhares de Leaf Tokens de repente caiu ao mesmo tempo. A rainha do deserto anterior repentinamente abriu os olhos. Essas fichas de vida estavam espiritualmente ligadas à sua consciência. Assim, ela notou imediatamente a destruição das fichas de vida. O coração da rainha do deserto anterior afundou. Uau! O som simples, mas sombrio de um clarim ecoou pelo acampamento da raça do deserto. Este clarim só faz um som em uma ocasião. Só havia uma coisa que ele anunciou: a um deus demônio na armadura negra, buzina de guerra. Em todos distantes nas montanhas, ao ouvir isso, todos os membros da raça do deserto ficaram alarmados, estivessem eles descansando ou patrulhando. Todos correram para o palácio da raça do deserto. Nos últimos dias, a raça do deserto passou por incontáveis treinamentos. Desta vez, embora estivessem alarmados e nervosos, não entraram em pânico. Ele está aqui rapidamente. Eu me pergunto como o jovem mestre Y está lá. O casal do santuário, que estava meditando, abriu os olhos. A mulher suspirou. Esta batalha provavelmente seria uma divisão fatal para eles, ou mesmo uma que mataria os dois. No entanto, como o casal tomou uma decisão, eles não se arrependerão isso. Dong-er, vamos lá. Ok. O casal deu as mãos e voou em direção ao palácio da raça do deserto. Um grande número de guerreiros humanos estava lado a lado com eles. Morrer em batalha em um lugar tão árido como as montanhas distantes era equivalente a morrer fora de sua terra natal, mas eles não tinham escolha naquele momento. Isso tudo era para a continuação de suas famílias. A rainha do deserto anterior chegou ao salão. Naquele momento, o deputado estava vazio, exceto por Jiang Xiaorou, que estava sentado em silêncio sob a escultura raposa celestial. E não muito longe dela, o pastor sentou-se no chão, olhando para ela.
Dentro da escultura da raposa celestial, o espírito sagrado da raça do deserto dormia. Quando a rainha do deserto anterior entrou no salão, Jiang Xiaorou já havia aberto os olhos. Mama! O clarim soou. A anterior rainha do deserto olhou para o rosto calmo, mas determinado de Jiang Xiaorou e sentiu uma dor no coração dela. Sim, Jiang Xiaorou acenou com a cabeça suavemente. O espírito sagrado ainda estava dormindo por causa dos ferimentos. Quando o deus demônio de armadura negra o alcançou com todas as suas forças, ele sentiu um perigo imenso e a força despertou de seu sono. A pressão do deus demônio na armadura negra estava entrincheirada no divine Wasteland, e o próprio espírito sagrado era um com as terras do divine Wasteland. Este foi o último confronto entre os dois seres antigos. Lembrando de sua adoração no altar divino de osso, muitos anos atrás, quando o Espírito Santo a reconheceu, era como se fosse ontem. Jiang Xiaorou suspirou. O sacrifício a ser feito era uma escolha relutante para ela. Nada de ruim deveria ter acontecido com você, e Jiang Xiaorou sussurrou antes de se levantar. Seu vestido de cores vivas se revelou como uma rosa desabrochando. Tomou a iniciativa de atacar o deus, demônio de armadura negra, e saiu em busca dele. Mas agora o deus demônio de armadura negra se aproximava com uma mensagem letal. O coração de Jiang Xiaorou estava frio. Ela ficou maravilhada, mas naquele momento, como a rainha da raça do deserto, ela não conseguia pensar nessas coisas. Foi uma batalha de vida ou morte, com a vida da raça do deserto em jogo. Quando Jiang Xiaorou saiu do salão, suas emoções voltaram ao normal. O comportamento de Jiang Xiaorou relaxou a anterior rainha do deserto. Não ter medo e estar completamente calmo era realmente uma qualidade que provava que ela era sua filha. Só então ela foi capaz de obter o apoio da raça do deserto e o reconhecimento do Espírito Santo como rainha. Deve estar bem, Jiang Xiaorou murmurou novamente. Ela disse isso com um tom firme, como se estivesse se convencendo. Prometeu a ela e sempre fez tudo o que prometeu a ela. No momento em que Jiang Xiaorou disse esta frase, seus olhos percorreram o palácio. Uma intenção assassina se espalhou por toda a praça do palácio até o horizonte. Ele está aqui, disse Jiang Xiaorou. Uma equipe de patrulhamento que se sacrificou estava a apenas alguns milhares de quilômetros do acampamento Raça do Deserto. Essa distância era tal que o deus demônio com a armadura negra poderia cruzar em um instante. O cabelo comprido de Jiang Xiaorou caiu para trás. Ela parecia adorável e atraente. Mas agora, fora do corredor, o céu estava cheio de nuvens de sangue. Nuvens de sangue chegaram em um segundo, envolvendo todo o acampamento da raça do deserto. Depois da forja de som, as pessoas só podiam correr para o palácio saindo de suas residências. Mas quando chegaram, viram o céu azul acima de suas cabeças desaparecer. A nuvem de sangue era tão espessa quanto o plasma sanguíneo, como se fosse começar a pingar a qualquer momento. Personalidades lendárias e reis impérios da raça do deserto começaram a criar escudos de Yuan Qi, protegendo gênios fracos com eles. Mas apesar disso, sentiram os gênios como seu sangue e Qi se tornaram caóticos no momento em que a nuvem de sangue desceu. Muitos deles estavam tremendo. Contra um deus demônio que poderia destruir tudo, eles eram muito insignificantes. Capítulo 730 Sucessor do Deus Demônio. Vem! Fora do palácio da raça do deserto, uma membrana translúcida se expandiu rapidamente como uma rajada de vento, soprando tudo em seu caminho. Até mesmo uma nuvem vermelha que cobria o céu foi dilacerada por uma membrana consagrada e ficou mais fraca. Era o maciço defensivo da raça do deserto. Com esta matriz, a raça do deserto poderia suportar a pressão do deus demônio de blindagem negra. Quando o Ahai foi ativado, a nuvem de sangue começou a crescer.
A verdadeira batalha ainda não começou, mas o céu já mudou de cor. O deus demônio com armadura negra estava dentro da nuvem. Todos viram um homem atarracado de armadura pesada e uma lança na mão. Ele ficou no topo da nuvem sangrenta, como um deus que governa o mundo. Ele era invencível e invencível. Sob essa pressão, as pessoas sentiam um arrepio na espinha. Seus olhos frios pareciam estar olhando para cada um individualmente. Foi muito rápido. Ainda não fizemos um plano do que devemos fazer agora. Um grupo de pessoas que estavam inclinadas a escapar das montanhas distantes, mas ainda não haviam tomado uma decisão. Senti no momento perdido, eles pensaram que ainda tinham tempo para pensar, mas nunca esperaram que o deus demônio na armadura negra aparecesse de repente. Todo o acampamento da raça do deserto agora foi alvo do deus demônio de blindagem negra. Não importa para onde eles corram, será o fim. Eles só podiam morder a língua e se preparar para a batalha. Diante do domínio do deus demônio, contra a repressão devido à diferença na ordem natural da vida, as pessoas tiveram que suprimir seu Yuan Qi, uma vez que qualquer movimento os levará à morte imediatamente. Mesmo no arranjo da raça do deserto, esse sentimento era inevitável. Neste momento, o som de passos intrincados e suaves era ouvido do palácio. As pesadas portas do palácio se abriram automaticamente quando Jiang Xiaorou se aproximou deles. Depois disso, Jiang Xiaorou, de cabelos negros e vestido vermelho, saiu do antigo salão. Uma aura desolada e antiga parecia envolvê-la. Jiang Xiaorou segurava um bastão de osso em uma das mãos e suas costas estavam retas. Cada passo que dava era lento, mas ela saiu resolutamente do corredor. Você! O olhar do deus demônio em armadura negra caiu sobre Jiang Xiaorou. A pressão aumentou, absorvendo Jiang Xiaorou. Era bem conhecido quão aterrorizante era a pressão do deus demônio de blindagem negra era. Normalmente, a jovem elite se transformaria em uma confusão de carne e osso no momento em que sua pressão se aproximasse deles. Quanto a Jiang Xiaorou, ela foi capaz de resistir ao olhar do deus demônio na armadura negra. Jiang Xiaorou era forte, mas em comparação, freaks como Yi Yun ou os Human-Reis empíricos, ela era muito mais fraca. Logicamente, ela não conseguia parecer tão calma sob o olhar do deus demônio de armadura negra. No entanto, ela estava excepcionalmente calma. Ela usava um vestido vermelho com mangas brancas, uma faixa preta e sem maquiagem, exceto por duas setas vermelho escuras nos cantos dos olhos. Cada vez que ela abria os olhos, parecia abrir uma janela para um universo repleto de estrelas, mas ela também parecia uma Sky Fox vistosa, mais fria. Quando um guerreiro comum se sentia oprimido por um deus demoníaco de armadura negra, este era o resultado de sua linhagem e a diferença em sua ordem natural de vida. Mas o sangue de Jiang Xiaorou que corria em suas veias era uma linhagem forte que vinha dos 12 céus empíricos. O apoio de sua linhagem permitiu que ela permanecesse calma na frente do deus demônio de armadura negra. Bong! O demoníaco deus de armadura negra sorriu e falou uma entonação antiga. Apenas alguns reis empíricos da raça do deserto, que conheciam a antiga linguagem de uma época que existia há dezenas de milhões de anos, foram capazes de entender o que foi dito. Estou almejando você por causa de sua linhagem. Eu originalmente queria fazer de você meu sucessor. Com esta linhagem, você nasceu para lutar. Infelizmente, você nasceu nesta terra árida. Tudo bem se você estiver tão fraco no momento. O potencial em seu sangue é enorme. Não é tão assustador passar 2 ou 3 décadas. Se você romper os laços com esta raça fraca, você se tornará o mais forte espírito de guerra depois de mim, matando e conquistando os 12 céus empíricos para mim. E os reis empíreos da raça do deserto, que entendiam a língua antiga, ficaram pasmos. Torne-se o sucessor do deus demônio na armadura negra.
A razão pela qual o deus demônio de armadura negra originalmente almejou Jiang Xiaorou não foi para matá-la, mas porque ele gostava de sua linhagem. Ele queria que Jiang Xiaorou o sucedesse. Isso era muito chocante. Muitas pessoas olharam para Jiang Xiaorou. Fosse a raça do deserto ou a raça humana, todas eram formas de vida fracas, como formigas do deus demônio de blindagem negra. No entanto, o deus demônio de armadura negra deu a Jiang Xiaorou grande importância. Faça sua escolha, siga-me e eu lhe darei um tremendo poder, mas para expressar sua sinceridade, você terá que matar essas duas raças inferiores. Concorde e você se tornará o mais forte espírito de guerra. Se você discordar, eu o destruirei. O tom do deus demônio de armadura negra era feroz. Já que ele ficou furioso com Yiyun quando ele chegou às montanhas distantes, ele planejou matar Jiang Xiaorou. Mas agora, depois de ver que Jiang Xiaorou resistiu à pressão dele, o sangue forte a linha acalmou seu mar caótico e louco de alma. Ele pensou que seria uma grande pena matar Jiang Xiaorou. Jiang Xiaorou não entendia as antigas palavras do deus demônio de armadura negra, mas o Espírito Santo transmitiu o significado de suas palavras. Ela olhou para a multidão e de repente ergueu a cabeça para o céu. Ela também levantou um bastão de osso. Uau! O vento aumentou, uma rajada de vento repentina varreu a área. Embora a pressão que todos sentiam não diminuísse, eles sentiram o solo engrossar sob seus pés. Embora a pressão fosse forte, eles ainda conseguiam ficar de pé com firmeza. Isto é, todos olharam para Jiang Xiaorou e perceberam que uma imagem fantasma de uma raposa celestial gigante apareceu atrás dela. A raposa celestial lançou seu vislumbre do mundo. Cada fio de pelo era do tamanho de uma pequena árvore. Ele tinha 6 caudas e parecia um fogo divino que subia ao céu dançando e brilhando. Espírito Santo, este foi o Espírito Santo. No momento em que os guerreiros da raça do deserto viram a raposa celestial aparecer, eles sentiram seu espírito de luta começar a ferver. O medo que eles tinham, e como eles não tinham confiança em encontrar o deus demônio de armadura negra, imediatamente diminuiu fortemente. O Espírito Santo estava com eles. A rajada de vento foi causada pelo movimento do Espírito Santo. O Espírito Santo da raça do deserto já estava gravemente traumatizado. Ele não conseguia nem aparecer em seu corpo real. Ele só poderia estar no corpo de Jiang Xiaorou, usando o corpo dela como um recipiente para seu poder de luta. Somente a linhagem de Jiang Xiaorou poderia permitir que o espírito sagrado aproveitasse ao máximo seus poderes. Com um bastão de osso na mão, Jiang Xiaorou apontou para o deus demônio de armadura preta. A ponta do cajado brilhou com uma luz fria, e naquele momento Jiang Xiaorou foi aumentado com o poder do Espírito Santo. Sua força e aura aumentaram, não se limitando a nada. Embora ela não pudesse se comparar ao deus demônio de armadura negra, ela poderia resistir à nuvem de sangue. Para os jovens gênios das raças deserto e humana, ela segurou o céu. Este poder... Quando todos olharam para Jiang Xiaorou, eles ficaram maravilhados, mesmo sabendo que era o poder do Espírito Santo. No entanto, ninguém além de Jiang Xiaorou poderia suportar a adição do Espírito Santo. Era uma garota assustadora. Se ela sobreviver a este desastre, seu futuro será ilimitado. O deus demônio de armadura negra de repente riu histericamente. De repente, ele balançou sua lança, e o Yuan-Qi do céu e da terra ao seu redor começou a se mover descontroladamente por milhares de quilômetros devido ao seu movimento. Parece que esta é a sua resposta. Você me rejeitou perfeitamente. Você acha que pode usar uma pequena raposa cárstica espiritual para me enfrentar. A pequena raposa que cresceu neste mundo abandonado e sobreviveu a apenas 2 desastres celestiais não é digna de ser um problema para mim. Bum! Naquele momento, a nuvem de sangue no céu começou a balançar e desmoronar.
O deus demônio com armadura negra olhou para Jiang Xiaorou e sorriu com um sorriso sinistro. Vou matar você agora, é uma pena, mas beber seu sangue vai curar a maioria dos meus ferimentos. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Até mais.